Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão dos vários, podemos assim chamar, acidentes naturais. Há quem diga que não são acidentes naturais porque não são acidentes, nem são desastres naturais porque não são naturais, né? Talvez a gente tenha que corrigir um pouco essa terminologia, né? A gente viu recentemente os eventos que ocorreram no litoral norte paulista, né? Sobretudo na cidade de São Sebastião, mas atingindo também Bertioga, atingindo Ubatuba, né, provocando morte de mais de 50 pessoas, deslizamentos muito sérios, destruindo as moradias dessas pessoas, ou seja, uma verdadeira calamidade. E claro, tem aí um elemento, esse sim, podemos dizer, natural, mas também ele não só natural, que é o índice pluviométrico que ocorreu. A gente viu a maior chuva já registrada na história do Brasil. Mas podemos até perguntar, mas por que está chovendo tanto? Porque os eventos climáticos extremos têm acontecido. Mas também a gente pode perguntar, por que essas pessoas estavam ali? Porque elas moravam naquele lugar? Porque a ocupação daquele território se deu dessa maneira? Há uma série de perguntas que precisam ser feitas para a gente entender esse processo. E para poder entender esse processo, eu convidei dois colegas, professores da Universidade Federal do ABC, a UFABC, e os dois são professores do programa de Planejamento e Gestão do Território, programa de pós-graduação da UFABC. E os dois pesquisam esse tema de perspectivas um pouco diferentes, mas eu diria alinhadas, né? Tanto que os dois fazem parte de laboratórios que, para usar uma expressão que eles próprios usaram aqui na nossa conversa preliminar, são laboratórios primos irmãos, né? E aí podem tratar do tema de forma conjunta, até porque costumam tratar desse tema realmente de forma conjunta. Um é o professor Fernando Nogueira, ele é geólogo, né? E ele é o coordenador do LabGris, o Laboratório de Gestão de Riscos da UFABC. E o outro é o professor Francisco Kumaru, engenheiro civil, que é que é coordenador também do Laboratório de Justiça Territorial, o LabJuta. Então, o LabGris e o LabJuta são dois laboratórios que são primo-irmãos que trabalham com essa temática. E eu vou começar com uma pergunta muito simples, até em cima um pouco dessa fala preliminar que eu fiz aqui, começando aí, endereçando a questão ao Fernando, mas agradecendo aos dois por toparem essa conversa, por estarem aqui dando as boas-vindas aos dois, mas começo com a seguinte questão. Fernando, por que todo ano a gente vê esse tipo de coisa acontecendo? A gente viu na Bahia recentemente, viu em Petrópolis há um tempo atrás, viu em Araraquara, agora vê também acontecendo no litoral norte paulista. Por que essa história se repete tanto? Por favor. Olá, todos e todas. Obrigado pelo convite, Cláudio. A gente precisa conversar muito sobre isso, né? Porque eu pessoalmente, trabalho há muito tempo já com gestão de riscos, né? Trabalho na prática, um trabalho extensionista de vida inteira, em prefeituras, de mapeamento de risco. E a sensação de fracasso, né? Vendo que todo ano o ano começa e às vezes se estende até junho, julho, com uma quantidade de mortes enorme. E a gente tem estudado muito no laboratório por que isso acontece, por que as práticas se desenvolvem e não dão certo. E aí, queria começar apontando que um dos problemas mais sérios é a gente sempre responsabilizar os fatores exógenos, né? Ou seja, a culpa é da chuva excessiva. A culpa e risco é uma relação, né, entre um processo ameaçador, mas também entre um meio exposto vulnerável, né?
Se a gente pensar só do lado, só do processo, do perigo, né, a coisa fica mal resolvida. E na maior parte das análises, dos pensamentos sobre esses desastres, o foco fica lá no desastre, ou seja, no fato, e na responsabilização exógena, ou seja, a culpa é da chuva. E, na melhor das hipóteses, a culpa é do cara que foi atingido, quem mandou ele estar ali, né? Risco é uma construção social, é uma construção da forma com que a sociedade se desenvolveu, ou seja, a forma como a cidade se estruturou, né? Então, em cada lugar onde a gente observa uma situação de perigo, vale a pena pensar por quê, né? Ou seja, São Paulo não está se livrando das inundações. Se for ver a causa das inundações, não pode ser a chuva, né? A gente pode recuperar a história das drenagens de São Paulo e lembrar lá uma disputa antiga do Saturnino de Brito e do Prestes Maia, em que um queria manter parques lineares bonitinhos nos fundos de vale e outro queria aterrar aquilo tudo, prender os rios dentro de canais e utilizar aquelas terras para o mercado imobiliário nascente de São Paulo, então, lá no começo do século passado. Então, se a gente pensa por que São Paulo tem inundações, né, nós vamos entender que isso se explica pela história com que a cidade se organizou, se estruturou, né? E assim, nós vamos conversar hoje um pouco sobre o litoral, ou seja, como é que a política urbana do litoral se estruturou só em cima dos grandes condomínios, do turismo, da população exterior, e isso lançou para as áreas encostas as populações pobres, né? Eu sou antigo, né? Então, acompanhei muito na década de 70 a expulsão das comunidades mais deliciosas que a gente frequentava no tempo de estudante, viajando para as áreas. Essas comunidades, como a de Trindade, por exemplo, que eu frequentava muito, ser retirada das áreas, das suas áreas, na bala, né? Ou seja, com bastante violência, com bastante brutalidade, para a implantação de loteamentos como Laranjeiras, né? E é sequencial esse tipo de brutalidade. Lembro ainda no começo da década de 1980, em Bertioga, a expulsão brutal, a grilagem de terra que um deputado da Arena da época, Herbert Levy, promovia em vastos terrenos para o início da implantação da BR-101, que trouxe aí toda essa visão de uso do litoral para condomínios de luxo, né? Então, eu acho que o primeiro aspecto do risco é que a gente precisa parar de tratar com um problema exógeno. Precisa parar de chamá-lo de natural. Não tem nada de natural. Os desastres são absolutamente de construção social. O segundo aspecto é que o tratamento que nós temos dado para os desastres também tem sido muito equivocado do ponto de vista de políticas, de métodos, né? Ou seja, a prática mais comum é o atendimento pós-desastre, né? As defesas civis, que é um artigo da Fernanda Damasceno, recém-saída de análise das defesas civis, do Vitor Marquezine, um artigo bem legal. Eles exploram a fragilidade das estruturas de defesa civil. E essa fragilidade permanente, ou seja, a pouca permanência no cargo das pessoas, dos agentes, acaba fazendo com que eles atuem muito mais no sentido de atender depois que já aconteceu. É muito raro a gente ver, por exemplo, a CET, no momento que está para encher a marginal do Tietê, organizando rotas de fuga com desvio. Não. Né? Depois que enche, o helicóptero vai lá resgatar as pessoas em cima do carro. Ou seja, a prática antecipatória inexiste, né? É muito mais o atendimento do pós-desastre, né? E muito menos a lógica do planejamento
antecipatória, né? E para tratar de risco, né, a gente precisa ter propostas de curto, médio, ter planejamento, ter uma leitura integrada, né? Isso a gente vai conversando para frente para não ficar falando muito aqui. Vamos para frente, né? Muito Mas bem. eu acho que esses Agora, são os dois problemas: o problema da concepção e o problema da gestão. agora, no caso de São Paulo, a gente pode dizer que o Prestes Maia foi o vencedor do modelo, é isso? Isso, o Prestes Maia não só ganhou o debate, como ganhou a prefeitura depois, né? E aí ele começou a implantar esse modelo de cidade absolutamente sustentável, né? Um artigo incrível da Luciana Travassos, né, que eu gosto muito, junto com outros autores, Pedro Jacob e outros uns meteorologistas da USP, eles discutem por que ainda acontecem mortes em eventos extremos na região metropolitana de São Paulo. E esse artigo bacana, ela fala que tem dois caminhos. Primeiro, onde tem inundação, tem má engenharia, ou seja, tem engenharia insustentável, né? E, portanto, precisa ser revista. E segundo, nos lugares que tem deslizamento, tem falta de engenharia, ou seja, tem falta de infraestrutura, né? Falta de cidade. O terceiro motivo que ela diz é a incompetência dos agentes que tratam da emergência. E quarto, é que os prefeitos, os governantes, quase nenhum tem visão antecipatória. E o Omar Dario Cardona, um engenheiro colombiano, eu já pedi autógrafo uma vez para ele, porque ele é um bom estudioso de risco. Ele me deu um autógrafo que eu adorei, que está escrito assim: governar é antecipar-se, né? É antecipar-se. E os governantes não governam, portanto, não antecipam, né? Eles só trabalham com a visão do imediato, e isso precisa acontecer, né? Principalmente porque nós vivemos um momento dramático de crise climática. Francisco, por favor, a palavra está contigo. Opa! Então, eu quero agradecer também pelo convite, professor Cláudio Couto, prazer estar aqui com todas e todos. Assim, eu acho que a gente acaba precisando fazer, né, uma reflexão. O Fernando tocou um pouco na questão de planejamento, né, e aí eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, né, para a sardinha do planejamento urbano, para a gestão urbana, né, e a gestão territorial dos territórios dos municípios, né, e aí especificamente a gente falando dos territórios dos municípios litorâneos. Eu fui recentemente no município litorâneo que eu trabalhei com um projeto de pesquisa e extensão que deu origem ao meu doutorado há uns 22 anos atrás. Eu trabalhei lá e fui recentemente lá, o pessoal convidou e eu fui, fizemos uma reunião muito agradável, muito gostosa. Mas eu voltei... Oi? Que município que é? É Bertioga. Bertioga. Mas eu voltei extremamente preocupado, né, para dizer o mínimo, assim, né, para dizer a palavra mais amena, né, porque muitos dos problemas que a gente viu e apontou há 20 anos atrás continuam muito pouco trabalhados, muito pouco elaborados, né, uma parte dos problemas continuam intocados, né, então, por exemplo, né, a rodovia, né, a rodovia Rio Santos, ela funciona como um muro, né, ela é um muro que separa a cidade dos turistas e dos veranistas da cidade da população da classe trabalhadora. Quer dizer, os jardineiros, as faxineiras, os garçons, o pessoal que vende água de coco na praia, né? Em geral, eles não moram perto da praia, que é a região, né, que você tem, apesar de ser uma região relativamente baixa e que também tem situações, né, de risco, é muito diferente das áreas mais próximas da Serra do Mar, né, que são mais íngremes, que estão sujeitas a mais inundações, inclusive, né. Então, a gente tem aí uma questão crônica, a meu ver, né, que remete também à própria sociedade brasileira, né, as cidades espelham a nossa sociedade, né,
se a gente tem uma sociedade extremamente desigual, com desigualdades abissais, a cidade vai espelhar isso também, né? Então, o próprio conceito de democracia, né, a ideia de democracia de que todos são iguais, mas se todos são iguais, por que eu tenho que morar no morro, né? Ou mesmo quando se constrói um conjunto habitacional, por que o conjunto habitacional onde eu vou morar fica a 7 quilômetros, 14 quilômetros, né? Fica do outro, não fica numa localização boa, né? Então, a gente tem legislação e temos instrumentos para enfrentar isso, né? Nós temos, por exemplo, a Lei Federal do Estatuto da Cidade, né? Que remete aos planos diretores dos municípios, que devem ser o instrumento principal da política urbana, e eles devem garantir cidades sustentáveis, né? Cidades sustentáveis, inclusivas, né? Saudáveis, tem lá todas as diretrizes estão super bem colocadas. E temos instrumentos também, né, para a gente produzir habitação em áreas bem localizadas, por exemplo, as ZEIs, né, as Zonas Especiais de Interesse Social. Acontece que o plano diretor né, além de ser uma peça técnica e política, né, é fruto de um processo, né, um processo que acaba ficando de alguma maneira, né, muito mais dominado pelas elites locais, né, que são, né, os partidos que estão, né, o prefeito, os vereadores, os advogados, os engenheiros, arquitetos, enfim, a elite local, de alguma maneira, e que posterga, né, vai postergando a implementação de diretrizes para uma cidade mais equitativa, de uma cidade com mais justiça social. Até uma hora que isso se torna... vai virando um barril de pólvora, né, como diz a professora Hermínia Maricato, né, as periferias vão virando um barril de pólvora, então, e é pólvora literalmente, né, é uma explosão mesmo que acontece, né, ali o que a gente viu ali, né, e aí, assim, saíram muitos artigos essa semana, né, saíram artigos sobre essa questão, né, por exemplo, tem um artigo do Benedito Barbosa e do Raimundo Bonfim, e eles escreveram, né, a espera do próximo, uma tragédia anunciada e a espera da próxima, né, então, quer dizer, já se sabia que ia acontecer antes, e hoje a gente já sabe que vai acontecer a próxima, porque nós estamos num looping crônico, e que a gente não tem conseguido sair. Talvez a gente precisa ter combinação de políticas sociais, econômicas e de inclusão, mas que estejam articuladas com as cidades, né? A gente percebe que as cidades não têm, isso o pessoal do BR Cidades, né, a Hermínia, mesmo a Raquel e outros professores têm falado, né? As cidades não viram uma prioridade nacional, né? Não estão no centro do debate. Você tem políticas que são específicas das cidades, né? Quando você, por exemplo, baixa o valor da tarifa de ônibus, ou aumenta o valor da tarifa de ônibus, né, você gera, como se fosse um subsídio ou uma diminuição do salário do trabalhador, né? Aliás, agora, nesse ano, nós estamos fazendo 10 anos das jornadas de junho de 2013, né? 10 anos atrás, que precedeu, né? Vocês sabem muito melhor que eu, né? Tudo que aconteceu na história do Brasil, e teve um tal de um aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus aqui de São Paulo, curiosamente, assim, né? Logo nos dias que... Né? Então, foi o deflagrador, né? Gente, como é que é? Foi o deflagrador, né? O deflagrador. O MPL pariu o MBL. Pois é. Pois é, dá até para fazer uma brincadeira com as siglas, dois, né? Mas então a gente pode fazer diversas leituras, né, sobre esse fenômeno de um ponto de vista né, da sociedade brasileira, né, do ponto de vista econômico, social e da nossa desigualdade, e do ponto de vista da não priorização de políticas públicas para as cidades. No fim, o Estatuto da Cidade remeteu às elites locais, às prefeituras, e a gente sabe que as prefeituras, né, elas, em geral, a gente tem atores muito conservadores, e muitos atores de movimentos populares têm mais força nas capitais. Nas cidades pequenas e médias,
Tem muitas cidades que praticamente não tem, quase não tem movimentos populares ou segmentos populares que possam fazer um contraponto no processo de participação popular, por exemplo, que o plano diretor exige para aprovação do plano diretor. Aqui em São Paulo, quando vai ter discussão do plano diretor, você tem uma aliança, né, arcos de alianças poderosos, né, tanto do lado do mercado imobiliário, quanto do lado dos movimentos populares, movimento de moradia e assim por diante, né. Em cidades menores, isso não, e mesmo assim, normalmente, né, os setores ligados ao mercado imobiliário levam uma parte das decisões importantes relacionado à valorização imobiliária, etc. e tal, né. Então, eu acho que essa tragédia do Litoral Norte, né, ela traz para a gente, né, uma possibilidade de a gente discutir como romper com esse modelo, né? E aí tem uma discussão específica da gestão de risco, que eu acho que é muito importante, que é fundamental, que é toda a prevenção que tem que ser feita, e a capacitação de lideranças locais, os NUDECs e assim por diante, e também a questão das obras que são necessárias. Essa última sigla que você falou, LUDEX, o que é? NUDECs, núcleos de... Núcleos Comunitários de Defesa Civil. Boa, núcleos É a comunitários. organização da... Eu vou falar disso já, eu conto melhor. NUDEX. NUDEX, ou NUPDEX também, alguns chamam. Perfeito. Mas aí só para entender o que era. Não, boa, desculpa, a gente usa sigla, né? Às vezes está fora do... Está no automático, né? Está no automático. E a gente, então, precisa, eu acho que, discutir várias dessas coisas, né? Por exemplo, qual é a obra urbana que dá visibilidade e que o prefeito gosta de inaugurar? E a obra urbana na cidade que não dá visibilidade e que o prefeito não gosta de inaugurar, mas que é essencial, né? Então, esgoto, drenagem, né, canaletas de drenagem, escadas drenantes, muro de arrimo, tem muita coisa embaixo da terra que os bairros nobres têm, né? Se a gente for mesmo lugares íngremes, né? Bairro de Perdizes, né? Aqui onde eu moro, Aclimação, né? Pode cair uma chuva absurda, né? Assim, eu nunca vi sinais de trinca no prédio que eu moro. E não tem, né? Assim, aqui nós estamos é um pouco aquilo que o Fernando uma vez estava me explicando, né? A gente tem uma urbanização tão consolidada e com os sistemas e subsistemas de estrutura de drenagem funcionando tão bem que dá um jeito, né, nos bairros muito íngremes. Claro que na Baixada a gente vai ter que ter medidas, e a gente tem que ter medidas de segurar a água montante, né. Enfim, nós estamos diante de uma emergência, assim, a natureza e a sociedade estão gritando para que a gente mude paradigma, né. É uma era de mudança de paradigma, e não dá mais para esperar, né, uma mudança meio para ontem, né, e eu acho que nunca pode a gente desassociar a desigualdade, né, assim, se você for ver, a maior parte das famílias que morreram, os óbitos, né, as maiores perdas humanas, né, certamente são das pessoas e das famílias mais pobres, em sua grande maioria pessoas de cor negra, da classe trabalhadora e assim por diante, né, grupos vulneráveis. Então, eu acho que isso é um debate que tem que estar junto com toda essa reflexão aí. Agora, como a gente começou discutindo e rendeu essa primeira parte da nossa conversa, todo ano isso se repete e não acontece uma vez, acontece várias. Né? A gente vê isso se repetindo em diferentes regiões do país, né? Em cidades grandes, em cidades menores. O que precisa ser feito, digamos, de imediato? Né? Qual é o encaminhamento para esse tipo de problema que não vem sendo dado? Olha, Cláudio e todos, né? Eu acho que nós estamos numa situação egípcia. Não sei se egípcia. As pragas do Egito, não? É alguma coisa por aí, ou seja, nós estamos numa encrenca danada, porque nós estamos com uma ameaça na cabeça gigantesca em que o IPCC, né, que é aquele grupo intergovernamental lá das mudanças climáticas, ficou mais de 30 anos para convencer o mundo de que estava acontecendo mudanças climáticas, e de repente agora que quase todo mundo concorda, quase todo mundo não, mas enfim, todo mundo que não é negacionista,
percebe e efetivamente a gente começa a sentir, ou seja, chuva de 620 milímetros é apavorante. Se caísse aqui na minha casa, derretia a minha casa. Eu não moro na aclimação. Derretia a minha casa, né? 620 milímetros é 620 litros por metro quadrado. É uma quantidade absurda de água, né? Em que intervalo de tempo, desculpa? Isso aconteceu em 24 horas. Em 24 horas, né? Essa medida é sempre pelo período de 24 horas, né? Não, você pode ter tantos milímetros de chuva por hora também. Ah, né? tá. Mas geralmente quando a gente vê essa discussão mais geral... E quando fala milímetros, quer dizer litro por metro quadrado. Aí quer dizer... Então, 100 milímetros, que já é um limiar, um parâmetro importante da gente se apavorar, está bem longe desses 620. 620 é muito assustador. Trabalhei muito nos Morros de Santos e quando chegava perto trabalhei anos lá, né, e quando chegava perto dos 100 milímetros, a gente saía procurando os sinais antes que caísse. Era o momento que isso chama PPDC. Então, eu queria falar o que é possível fazer. Nós estamos muito despreparados e com o bichão já pendurado na goela, tá certo? E o bichão não é só chuva. Ou seja, as mudanças climáticas trazem diversas ameaças. O Paulo Artacho escreveu um artigo de 2020, que eu gosto muito, que chama as emergências climáticas sanitária e ambiental. Não sei se é assim que chama o artigo, mas ele é bom pra caramba, porque ele fala que nós estamos vivendo uma crise integrada de perda de biodiversidade, climática e sanitária, né? Então, essas coisas todas estão penduradas na nossa nuca, né? Tem o cachorrão preto mordendo nossa nuca. E o que está acontecendo é que tem um monte de falas, às vezes as falas são perigosas, né? Como foi do professor Carlos Nobre, dizendo que tem que remover todo mundo de risco, mas põe onde, cara pálida, né? É um ótimo climatologista, mas quando fala de gestão de risco, fala uma coisa desse tipo. Acho que não é por aí, não é remover. Isso aí é proposta lá da década de 70. Né? O que faz, efetivamente, para tratar essa questão? Eu acho que trata essa questão se a gente organizar as prioridades assim. Imediatamente, o que precisa fazer? Primeiro, precisa se preparar para a emergência. Né? O que faz com Petrópolis, por exemplo? Dá tempo de remover? Se fosse remover, ou se fosse fazer obra, dá tempo? Não. Petrópolis precisa começar a ter um ativismo de enfrentamento. E ativismo é participativo. Então, ou a gente amplia a democracia nas cidades, discute com os pobres, e a Defesa Civil para de ter uma postura de fiscal de terra pública e privada. A prática geral da Defesa Civil é de fiscal de propriedade. Né? Os irregulares e os regulares. Então, o que é regular é inimigo. Né? Não. A função nossa, de todo mundo que mexe com risco e desastre, é qualificar a segurança. Não é cuidar de quem é dono da terra, quem está em terra irregular, quem invade. Não. Né? Então, primeiro, é esse aspecto de priorizar a qualificação de segurança e depois priorizar no sentido de mobilizar as pessoas, de criar diálogo para que as pessoas possam estar mobilizadas para enfrentar o bichão, né? Para enfrentar esse momento. Então, significa isso que o Chico chamou de NUDEC, ou NUPDEC, ou seja, a organização social, né? Qualificar a relação dos governos, das ONGs, ou seja, criar formas de enfrentar isso de maneira participativa. Né? Nós estamos com alguns projetos desenvolvendo nesse momento, todos eles têm essa ótica participativa. Nós estamos trabalhando, coincidentemente, nós começamos trabalhando no litoral agora, né? Na Ponta Negra, vamos começar a fazer um projeto lá, que é fazer uma carta geotécnica de aptidão à urbanização para entender o meio físico participativo. Né? Ponta Negra é um lugar que, no ano passado, aconteceu uma morte de uma família inteira, né? Umas 200 pessoas que moram no canto lá de Paraty, e a gente quer discutir com eles um jeito deles mesmos conhecerem seus perigos, de maneira que eles se organizem para enfrentar.
Então, é por aí. Ou seja, não adianta achar que o meio técnico vai cuidar da segurança da população inteira se a gente não envolve a população, não cria comportamentos, procedimentos consensuais. Então, essa é uma conversa fundamental, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente aprimorar, qualificar muito essa relação do atendimento de emergência. Temos que estar preparado. Vai acontecer chuva em qualquer lugar. Como faz? Como avisa? Como se mobiliza? Qual a regra em cada lugar? Né? Quem que mobiliza os vizinhos? Quem vai ver se tem um problema até que chegue um técnico com melhor qualificação para olhar? Né? Para onde as pessoas vão que é seguro? Né? São coisas simples. Né? Um pouco como a lógica da brigada de incêndio, né? No prédio onde você trabalha. Isso. Fazer isso em cada microbacia, em cada bairro, certo? Criar formas de autodefesa. Acho que é por aí. Né? Precisam priorizar isso aí, todos os métodos participativos de enfrentamento de emergência. Segundo, de imediato, a gente precisa priorizar a qualificação dos ambientes vulneráveis. Ou seja, as cidades vão gritar cada vez mais e o grito começa pelos lugares mais frágeis. Tá certo? As cidades que têm aqueles pontos críticos, isso vai atingir todo mundo, mas se não mexer, parte desses lugares mais vulneráveis. Então, é melhorar a drenagem, melhorar o ambiente mínimo, certo? Melhorar a capacidade de reservação de água, porque mudança climática não envolve só excesso, mas também, nesse momento, nós estamos pela primeira vez, não sei quantos anos, com a cantareira com nível 70%. Mas a gente está sempre sob ameaça de falta de abastecimento. Né? Durante a pandemia, muitas comunidades ficaram sem água para lavar a mão. Não é possível, né? Muitas. Né? Então, precisa ter reservação, precisa ter caixa d'água, precisa ter o mínimo contra os desastres possíveis, as doenças possíveis que possam surgir dessas áreas. Então, isso são prioridades. Né? Então, de curto prazo, é por aí. Né? De médio prazo, né? Eu acho que nós precisamos pensar em grandes reformas urbanas. Grandes reformas urbanas. Né? Não dá para ser longo prazo essa. Grandes reformas urbanas que alguns países, algumas cidades ricas já estão fazendo. Né? Então, já tem a cidade de Chicago. Mesmo, eu lembro quando passei em Nova York em 2013, tinha uma revistinha só com os projetos que os holandeses apresentaram para Nova York depois do Sandy. Principalmente mudar a relação da cidade com a água, ou seja, a questão das drenagens. São Paulo, eu acho que tem que quebrar todas as grandes avenidas de fundo de vale. Né? Não tem sentido a Avenida dos Estados ser priorizada. Né? Ali inunda toda vez que chove, não tem aula no FEBC. O trem não consegue chegar. Né? Então tem um erro, tem uma insustentabilidade daquela avenida. Aquela avenida precisava achar uma saída. Né? O pessoal de transporte. Tá? Então, nós precisamos fazer grandes reformas urbanas e nós não temos muito hábito disso, de fazer grandes reformas urbanas. Né? Nós só vamos estendendo onde dá para ganhar mais dinheiro. Né? Então, tem que ter uma lógica de reforma. Né? Mas se a gente não começar a se mexer já, a gente não faz uma coisa nenhuma. Né? Então, adaptação, quando a gente fala em adaptação, e eu louvo a possibilidade de aparecer agora nesse governo uma autoridade climática, eu acho que a autoridade climática tem que abarcar a gestão de risco e criar um programa de gestão de risco que envolva a Defesa Civil, envolva o Ministério das Cidades, envolva quem mapeie, ou seja, todo mundo que o meio ambiente, todo mundo que mapeie, tem que ser um planejamento multissecretarial, envolvendo e também multi-institucional, né, multi-níveis institucionais aí, que permita a gente criar políticas de gestão de risco, não só políticas de defesa civil que não funcionam, né? Então, eu acho que tem que se mexer já. Espero que esse governo comece a responder
Já os dois pesquisadores do nosso laboratório foram para o Ministério das Cidades trabalhar na diretoria de gestão de riscos, né, da Secretaria de Espaços Periféricos, né, do Ministério das Cidades. E nós estamos na maior torcida para que eles tenham muito sucesso em criar políticas efetivas, eficazes de gestão de risco, priorizando essa sequência. Bem, Francisco, por favor. Então, eu estava pensando aqui, né, ouvindo o Fernando, né, sobre como que as nossas cidades, como que nós estamos num patamar em que nós não demos conta da lição de casa, né, é mais ou menos como aquele garoto que está na escola e chega ali para junho. Eu estou falando isso porque justamente eu tenho filhos em idade escolar, então acho que vocês sabem também muito bem o que significa. Chega ali em maio, junho, e aí você vai descobrindo que tem um monte de coisinhas que precisaria ter sido feita, né? E aí, se acontece de você não fazer lição de casa, né, de algo que já tinha que ter sido feito antes, e também o contexto muda e você tem novos problemas para lidar, você tem um acúmulo, né? Você tem que lidar com os velhos e os novos, as velhas e as novas tarefas, né? As nossas cidades, a gente não deu conta, né? As coisas básicas, muito antes da gente falar em mudança climática, né? Abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem de água pluvial, equacionar o problema da habitação, democratizar o transporte, nada disso foi equacionado nas nossas cidades, bem equacionado, vamos dizer assim, para 95% da população, né? Não foi, né? Então são velhos problemas antes de aparecer a discussão de mudanças no clima. E aí hoje a gente tem, né, também a discussão de mudanças do clima e dos eventos extremos, que complexifica, porque a gente tem uma base de cidades extremamente despreparadas, né, onde você tem territórios que são a cidade legal, né, a cidade incluída, né, o pessoal brinca às vezes, né, São Paulo, a São Paulo da Vejinha, né, que você tem aqueles quarteirões ali que são aquelas... E você tem a enorme periferia que é absolutamente onde você não tem calçada para andar, as pessoas andam na rua, né? Quem é cadeirante, né, não sai de casa, né? A pessoa com deficiência não pode sair de casa se ela está num barraco, numa favela, numa quebrada e numa rua numa viela íngreme, né? Então, para a gente lidar com isso no curto e médio prazo, a gente precisa, né, diante de uma realidade radical, a gente também tem que ter uma ação radical, né, na minha opinião, que é uma reversão dos investimentos, né, realmente investir seriamente onde estão os territórios mais vulneráveis, né, os territórios populares e periféricos, principalmente. Esses periféricos não necessariamente é geográfico, a gente tem territórios populares que também se encontram próximo de áreas mais centrais, né? E a gente enfrentar isso daí conjuntamente. Tem um professor da UFABC que ele deu uma aula, que é uma aula muito bacana, né? Que ele discute com os alunos, ele fala como que a gente equaciona e discute juntos o problema do fim do mundo com o problema do fim do mês, né? Porque a gente vê, né, assim, a gente estamos fazendo alguns projetos de colaboração internacional, por exemplo, né, com os pessoal que vem, né, temos projetos em relação sul-sul, relação norte-sul, e a gente vê que a questão da mudança climática é uma pauta absolutamente central e prioritária, né, mas quando você vai na periferia e conversa com o povo, a preocupação do povo é chegar no fim do mês, é ter comida na geladeira, né, é não morrer, né, não morrer de fome, é salvar a filha, é salvar o filho, né, e como que a gente vai falar de mudança climática? A gente vai botar nas costas, no ombro da população vulnerável, que vem historicamente num país como que a gente conhece super bem a história do Brasil, vai colocar nas costas do povo, né, a conta da mudança climática também, né, é uma reflexão que e aí a gente tem que fazer essa reflexão sobre justiça ambiental, justiça restaurativa, justiça reparativa, né, e a gente sensibilizar, né, os atores que estão aí colocados, para que a gente, de fato, construa cidades em que dentro das cidades caibam todo mundo. Os espaços das nossas cidades tem que caber todo mundo, né? A minha empregada doméstica, ela tem que morar numa região boa, é de meu interesse, e eu tenho que lutar para isso,
né? Se ela mora em Perus, se ela mora em Franco da Rocha, né? É ruim, é horrível para ela, e é ruim para mim também, é ruim para todo mundo. Ela deveria morar num bairro aqui do centro. E a gente tem orla ferroviária, né? Com um monte de terrenos e prédios vazios também. Não estou dizendo que dá para resolver todo o problema, mas a gente tem uma parte do problema que dá para resolver usando melhor os próprios espaços da cidade. Mas aí você tem que enfrentar o interesse imobiliário, né? Tem que enfrentar o interesse imobiliário, porque a gente teve uma boiada imobiliária que passou aí, né, nos anos né, do governo Bolsonaro e também na pandemia, durante a pandemia, né, mesmo quem mora aqui em São Paulo percebe claramente o que aconteceu, né, do ponto de vista do mercado imobiliário, como que ele bombou absolutamente de um jeito descontrolado, né, até atores do mercado imobiliário... Está falando dessa hiperverticalização? Isso, essa hiperverticalização, que não significa aumento de densidade populacional, né? É uma densidade construtiva, mas não reflete uma densidade habitacional. Às vezes o bairro verticaliza e perde densidade populacional, o que é ruim, né? Porque você tem regiões próximas de metrô, de grandes equipamentos de transporte, com muita infraestrutura que foi produzida ao longo de décadas, né? Com recursos públicos e privados também, que no fim atende a uma parte pequena da população. A gente tem que usar melhor os recursos, né? Otimizar a infraestrutura já disponível. E a gente faz isso por meio da reforma urbana. Por exemplo, produzir habitação em área bem localizada, né? Produzir habitação popular, né? Habitação popular, exatamente. Você, com uma ação dessa, você está enfrentando 2, 3, 4, 5 problemas. Você enfrenta o problema do trabalhador que fica mais perto do trabalho, você diminui o tempo de transporte dele, ele tem mais tempo para ficar com a família, diminui a exposição ao risco de acidente de transporte, diminui a emissão de carbono na atmosfera, né? Você tem um leque de vantagens, e uma família que vai morar no Grajaú, na beira da represa Billings, né, ou quando você constrói um conjunto habitacional lá longe, parece barato, mas é muito mais caro, né? O barato é construir habitação popular no centro, isso é barato, né? Como vários países europeus descobriram isso. Você tem habitação popular, habitação no centro, né, de Genebra, no centro de Roma, né? Você tem exemplos super interessantes. Lógico que é uma luta, né? São as lutas urbanas. Aquilo que o Lúcio Kovarik discutia sobre a espoliação urbana, né? Como que a gente enfrenta a espoliação urbana, né? Aqueles trabalhos pioneiros dele lá da década de 70, né? Por meio dos instrumentos de planejamento e investimento, radicalizando de alguma maneira aí os investimentos em áreas periféricas, em áreas onde está a população vulnerável, produzindo infraestrutura para todo mundo, né? E a gente usando subsídios, é fundamental ter política pública subsidiada, ter investimento, aí o papel do Estado, né? Tem uma coisa que assim, a gente pode falar, e é fundamental a participação popular, a gente tem que defender, tem que ter, é fundamental terra bem localizada, e política fundiária e política urbana bem articulada, e é fundamental a presença do Estado, né, por meio de investimentos públicos aí. Agora, o capital imobiliário, ele tem uma capacidade de se apropriar muito rapidamente dos investimentos públicos que são feitos, né? Quando abre uma estação de metrô, quando tem uma estação nova de metrô, né, os proprietários que estão no entorno de onde vai ter a estação de metrô, né, e as incorporadoras, construtoras, etc., tem um jogo muito pesado, né, e de apropriação, né, da valorização imobiliária que acaba acontecendo por conta do investimento público, que é o dinheiro de todo mundo, mas só uma parte pequena dos atores se apropria individualmente desses investimentos. Então, é isso que está em jogo quando a gente fala de política urbana, de política fundiária, né. No litoral é descarado, né, assim, é uma coisa, aqueles condomínios, né, dentro da areia da praia, né, até para a gente curtir a praia, você anda, aí você vê na praia aquelas casas que estão invadindo, né, a restinga e a areia, né, e casas enormes, né, e o povo morando do outro lado da rodovia, né. Assim, não precisa ser expert para perceber que isso não vai dar certo, né, que depois de um tempo a gente vai ter cidades apartadas, né,
Então é isso que a gente tem que enfrentar aí, né? O desafio não é pequeno, mas tem muita gente boa que está engajado nessa luta aí. Agora, a gente tem visto esses conflitos estourarem, inclusive nesse cenário aí do último desastre, né? Eu estou pensando no caso, foi muito discutido depois do último episódio ali de São Sebastião, de um conjunto habitacional de moradia popular que seria construído na região de Maresias, né, que é uma praia de São Sebastião, e os moradores não, e os proprietários, né, das casas de veraneio, né, que estavam por ali, num condomínio de luxo, se mobilizaram para que não houvesse essa construção de moradia popular próximo aos seus imóveis, né, porque se fosse construída ali, entendiam eles, haveria uma desvalorização, tudo mais, contou até com os préstimos ali do secretário de comunicação do governo Bolsonaro, que era um dos proprietários ali das casas de veraneio, o Weingarten, que fez lá uma gestão junto à Caixa Econômica Federal, que na hora que o projeto entrou, no mesmo dia ele foi denegado pelo presidente da Caixa, né? Isso é muito frequente ou a gente está falando de algo raro? Às vezes não tão explícitos como esse foi, mas nós estamos num momento de explicitude total, né? Ou seja, tem muita... Está acontecendo muito isso, ou seja, de todo mundo mostrar sua cara, e com isso a gente assusta um pouco, né? Mas é longa a história de expulsão nessa exclusão. Acho que o Chico pode contar mais um monte de história. Mas é isso, ou seja, quando a gente fala que risco é construção social, é por aí. Mesmo a questão da produção do perigo, em boa parte dos casos, a gente tem estudado que os processos são produto de ação social e muitas vezes não é dos moradores das periferias, ou seja, eles ocupam áreas de empréstimo, pedreiras, áreas de aterramento, de loteamentos, enfim. Quanto mais a gente estuda o risco, mais a gente percebe a insustentabilidade da forma que a sociedade tem escolhido para se desenvolver. E se é ruim para as pessoas que estão em risco, é ruim para todo mundo. Isso que o Chico fala de ser ruim para todo mundo, é por aí, né? Ou seja, os desastres acontecem, mas se fala muito de que nas mudanças climáticas vai sobrar para todos, né? Um dia chega a nossa vez. Eu mesmo estou com a ponte aqui quebrada da última chuva. Então, é legal se juntar nessa, né? Até o prefeito de São Sebastião e os bombeiros ficaram ilhados, né? Uma tentativa ali de... Ficaram ilhados. Porque a situação é trágica, é até irônico, né? Que os bombeiros que foram lá para socorrer as pessoas e o prefeito da cidade tenham ficado nessa situação, né? Uma coisa que eu observo muito é que boa parte das defesas civis e bombeiros, embora tenham essa postura de tratar o objeto de trabalho como adversário, né, porque moram em áreas irregulares, né, a maior parte deles mora também nessas áreas irregulares. É muito frequente que eles também estejam em risco. Agora, você falou até do pessoal, né, do Lab Gris, que foi para o Ministério das Cidades. Agora, o que é parte do governo federal e o que é parte dos governos subnacionais, sobretudo das prefeituras, num caso como esse? Então, os desastres acontecem nas cidades, né? Portanto, a prefeitura tem um papel essencial, né? O governo federal puxou políticas muito importantes. Por exemplo, o desenvolvimento dos planos municipais de redução de risco, né? Nós estamos precisando, assim, readequar tudo, inclusive os instrumentos técnicos, né? Mapeamento, né? Eu trabalhei com mapeamento a vida inteira, mas eu sinto que eles já não respondem, né, essa crise. Então, nós estamos com desafios fortes do ponto de vista técnico-científico, né? Tão fortes que a gente acha que não se resolve só com a ciência. Se a gente não envolver política, não envolver sociedade, ou seja, tentar trabalhar com essa reflexão aí, aumentar o número de pares, né? Como diz essa reflexão sobre a complexidade do problema que a gente está tratando. A gente precisa fazer uma discussão ampla, inclusive de reavaliar o instrumento. Por exemplo, a área que
teve o maior número de vítimas em São Sebastião, tinha sido mapeada com um risco médio. E não é que porque foi mal feito o mapeamento ou porque os mapeadores foram irresponsáveis. É porque, efetivamente, nós não temos mais critério para 620 milímetros. Como é que faz? Né? Então, nós precisamos fazer uma reflexão grande sobre isso, sobre métodos, e reflexão não é pegar técnica japonesa, né? Pegar técnica de outro. Tem que pensar, nós temos que pensar com a nossa cabeça sobre isso, né? Porque precisa ter uma leitura de realidade, né? Então, nós estamos num momento muito de precisar pensar novo, né? Para poder enfrentar o problema. Precisar pensar novo, e por isso que eu estou contente com a ida de jovens, né? Cheio de boas ideias, cheio de iniciativa para o Ministério das Cidades. Muito bem. Chico, por favor. Essa Não, questão então, da responsabilidade dos governos. sim. Então, a gente tem, pela definição, né, o artigo 182 e 183 da Constituição, né, sobre a política urbana, e depois o Estatuto da Cidade, que é a lei que regulamentou esses artigos, né, cabe ao município a elaboração, formulação e implementação da política urbana, né. Então, o município é o responsável pelo principal instrumento, que é o plano diretor, e por implantar as políticas de habitação, transporte, mobilidade, saneamento, né, e planejamento e gestão do território. Obviamente que os municípios não têm, uma parte significativa deles, dotação orçamentária para fazer frente a isso, né. A gente nota que tem municípios que têm uma capacidade orçamentária importante. Aliás, é interessante que esses municípios, eles recebem os royalties de petróleo, né, da Petrobras, né, uma parte desses municípios litorâneos. Então, não se trata de municípios pobres, né, municípios onde você tem, né, você vai, às vezes, né, eu já trabalhei no Vale do Ribeira, né, interagindo com prefeituras ali, ou em Minas Gerais, e você percebe, né, o prefeito, o secretário de Finanças abre as contas para você, você fica com dó do pessoal, você fala, gente, isso aqui, né, é uma pobreza muito grande. Não é o caso, né? Nós estamos em regiões ricas, né? O estado mais rico e municípios muito ricos também. E que nessas áreas aí de casa de veraneio cobram, inclusive, IPTUs altíssimos, né? Que é justo, acho que está certo de cobrar, mas dá uma receita razoável também, né? Própria. Exatamente. O próprio município de Bertioga, né? As notícias que a gente tem, né? O Riviera de São Lourenço e outros condomínios, né? Permitem uma arrecadação considerável, né, e todos os trabalhadores, porque todo mundo paga imposto, né, obviamente. Então, o dinheiro tem sido, na nossa leitura, né, ele não tem sido investido apropriadamente, né, de forma apropriada, né. A gente vê, por exemplo, nós temos um orientando, né, um orientando nosso, né, meu e do Fernando, que ele está em Jacareí, e ele conta, né, sobre um empréstimo que que a prefeitura pediu para o BID para uma obra viária, né. Outro dia eu fiquei sabendo uma obra viária dessas que a gente olhando, né, assim, a gente não precisa nem ser especialista em sistema viário e mobilidade, né, não é a minha expertise número 1, mas só de olhar, né, o relato e ver, você fala, gente, isso aqui absolutamente não é nem a prioridade número 1, nem a número 2 e nem a número 3, né, assim, o prefeito está usando, né, recursos para investir em algo que não vai resolver a vida do povo, que não vai resolver... Vai resolver, sim, projetos da especulação imobiliária, né? Exatamente, acaba trabalhando a favor... Exatamente, da criação de novas centralidades, né? Então, você investe numa região ou numa zona de fronteira, né, de expansão em fronteira do mercado imobiliário que interessa, ou numa uma região que já é privilegiada e já é elitizada, né, como o Maluf quando fez o túnel embaixo do Ibirapuera, por exemplo, né, embaixo do Rio Pinheiros. Assim, para você não poder passar ônibus debaixo daquele túnel, assim, é um escândalo, gente, só para automóvel. Automóvel, na nossa matriz de mobilidade, né, por volta de 30%,
dos deslocamentos são feitos por automóvel. Mais de 30 é a pé e mais de 30 é transporte público. Então, você está investindo dinheiro público para beneficiar aquela parcela da população que já é super privilegiada historicamente. Então, a gente vê isso em muitos municípios no Brasil inteiro, e em São Sebastião, em Bertioga, em outros municípios do litoral norte, certamente tem um histórico, e o fato de não ter sido investido, né, adequadamente em habitação popular. A gente espera que agora, se bem que tem colegas que dizem, né, conversando essa semana com o Benedito Barbosa, ele falava, Chico, daqui a 20 dias vai acontecer outra coisa no Brasil, ninguém vai mais nem lembrar. Assim como rolou o 8 de janeiro, depois os Yanomamis, daqui a 20 dias acontece outra e ninguém nem fala mais e segue o baile, né, como uma aluna minha costuma dizer, né. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade importante para mobilizar, né, mentes e corações, e acho que esse o título, né, do teu programa aqui, né, Fora da Política Não Há Salvação, achei genial, assim, né. Muito bom. Que é justamente isso, né, são problemas, são questões que o Estado é fundamental, políticas públicas são fundamentais, e a participação popular também, né, então é um jogo que não acabou, e é uma disputa que está aí, as cidades estão em disputa, né, é uma disputa pesada que está rolando. E é um problema que tem que ser resolvido ele próprio politicamente, né? Você estava falando de que não é prioridade 1, 2, 3, do prefeito né, pelo jeito. Sim. Talvez porque sim. ele considere que é aquilo que traz um retorno eleitoral muito mais rápido, né? Um retorno eleitoral imediato, né? A história, e o Fernando falou disso também agora há pouco, que obra enterrada não dá voto. Se fala. E aí a gente está falando de drenagem, a gente está falando de saneamento básico, né? Mas está falando também de moradia popular, e moradia popular levando em consideração a localização, né? Tanto que uma das críticas que muito se fez, por exemplo, ao Minha Casa Minha Vida, era que acabava, na verdade, contribuindo para essa construção de moradias num velho modelo, né, de construir moradias populares em lugares distantes, ou seja, não teria atacado efetivamente esse problema, né? Quer dizer, você elimina o problema, imagino eu aqui, do risco, mas você não elimina o problema urbano de uma maneira mais geral, que significa reduzir custos de transporte, criar dinâmicas, vamos dizer, habitacionais econômicas próprias dentro de certas regiões, inclusive a revitalização de certas áreas da cidade que passa por ter gente morando, né? Você tem áreas vazias. Áreas vazias, né? Que ficam, sobretudo à noite, né? Centros antigos ficam perigosas, cidade, ficam desocupadas, ficam perigosas, porque não tem ninguém morando ali, né? E se você tem gente morando, a região é viva, né? Então ela tem uma outra dinâmica, né? É o uso misto, né? Que já é um consenso Exato. entre urbanistas do mundo inteiro, né? A gente tem o uso misto na cidade toda, né? Em todos os bairros da cidade, com exceção de distritos industriais, né? Coisas tipo Capoava, você tem alguns lugares, né? No ABC mesmo, né? Em Cubatão, né? Que são aberrações que em outros países, que aí a gente tem uma questão da divisão internacional, né, do tipo de produção, quem produz o quê, quem fica com o quê na divisão internacional, mas faz todo sentido a gente ter uso misto na cidade toda, né, e eu acho que é isso, a gente tem que tá trabalhando aí, a gente tem feito um trabalho intenso de formação dos estudantes, tanto da graduação como da pós-graduação, buscando levar eles para campo, né. Não tem uma disciplina minha que eu não faça uma visita de campo, eu tenho certeza que o Fernando também. O Paulo Freire dizia, né, a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Se você não tira o camarada da sala de aula e leva ele na ocupação, leva ele na favela, ele não vai entender tudo que você, por mais que você seja muito bom, né? Porque ali ele vai sentir cheiro, vai tomar o cafezinho na casa da Dona Maria, vai conversar com as pessoas. Então a gente tem um desafio intergeracional, né? Porque a produção das cidades, ela leva décadas, né? A gente está falando de um tipo de política, as políticas urbanas, elas são políticas de médio e longo prazo, né? O tempo de produção de uma moradia autoconstruída na periferia, por exemplo, passa de 10 anos, né? As famílias ficam 15 anos produzindo a sua própria casa. Tem um filme da Hermínia Maricato que é um clássico, é brilhante, chama Fim de Semana. Eu passo todo quadrimestre em uma das disciplinas que eu dou, né? Que mostra os trabalhadores fazendo a sua produção nos finais de semana. Então, isso aí uma exige... catedral, né?
Leva Como a séculos. catedral. Exigiria política de Estado, né? É um projeto, um governo de 4 anos é muito pouco. É que nem fazer uma rede de ferrovias para um país que nem o Brasil. Um governo não faz, né? Mas a gente nunca vai fazer. O Brasil não merece ter uma rede de ferrovias em todo o país para passageiro, carga, etc. Só que é política de Estado. Como que a gente faz isso, né? Então aí eu devolvo até a bola pro Cláudio, né? Que é aqui da área da ciência política, né, para nos ajudar, porque tem questões que estão nessa interface da administração pública, como que a gente lida, né, o projeto de produção de novas universidades, né, a gente deu sorte, né, porque tivemos 2 mandatos do Lula e um da Dilma, e mais um pedacinho do outro da Dilma. Mas a gente não encarou a questão das cidades, mesmo em governos progressistas, nunca se enfrentou. Ao contrário, né, a gente nota que às vezes até na negociação do governo de coalizão, muitas vezes a área da cidade, a Secretaria da Habitação, o Ministério das Cidades, entra na negociação e acaba ficando com partidos de direita. Por quê? Essa é uma pergunta, né? Essa é uma pergunta super boa. Do mercado que atua na especulação imobiliária. Qual que é o peso, as elites, né, no Brasil, o tipo de economia que a gente tem, né, que o Márcio Postman fala que a gente virou um fazendão, nas áreas rurais, e nas áreas urbanas a gente virou, né, assim, uma máquina de construir prédio, né, remover gente, construir prédio. Então a nossa economia foi se desindustrializando, e o motor da nossa economia está muito conectado à construção civil, imobiliária, o que tem de vereador, que é dono de imobiliária, no litoral, né, eu entrevistei vereador, conversei com o vereador, o cara está na Câmara e ele tem uma imobiliária, o negócio da família dele é imobiliária, né. Então, é uma quantidade enorme de pessoas que são de elites locais, pulverizadas no Brasil inteiro, que conecta com o capital internacional de investidores que fazem os lofts, os estúdios, né? E que a gente nunca enfrentou. Nem os governos progressistas deixa sempre para depois. E aí uma hora a conta chega, né? Enfim, são reflexões aí para a gente fazendo juntos. Aliás, eu queria entender um ponto, né? Você mencionou agora há pouco aquela questão da verticalização excessiva, né? E essa verticalização que não gera adensamento, sobretudo perto ali dos corredores de transporte, né? Uma coisa aí, estou pensando no caso de São Paulo, mas imagino que outras cidades ao redor do Brasil tenham talvez situações parecidas. Na época do Fernando Haddad foi feito ali um plano diretor, que era um plano diretor que justamente incentivava, né, essa verticalização próxima dos corredores de transporte, inclusive com edificações aí de uso misto, né? Você tem muitas vezes um primeiro pavimento ali que é para lojas, para algum tipo de negócio, e para cima você vai ter as moradias, inclusive aí você prevê uma área para estúdios, para pessoas que, vamos dizer, vão morar para transporte, estudantes, sei lá o quê, pessoa de mais baixa renda. Não é esse o projeto que está produzindo? Por que ele não gera o adensamento? Então, pois já foi feita, né, de forma informal, né, uma avaliação por parte de, né, diversos colegas, a gente tem visto aí, né, do que aconteceu. É importante também a gente considerar que teve uma pandemia no meio, né, e nós vivemos governos, né, de direita e ultradireita, de cima e embaixo, né, em São Paulo, todos os níveis da federação, e uma pandemia de 2 anos e pouco. Então, isso também, eu acho que, né, criou um contexto muito desfavorável, mas a avaliação que se tem é que foi o estímulo para a iniciativa privada produzir, né, edificações no entorno dos eixos rodoviários e no raio em torno das estações de metrô e terminais intermodais, né, de transporte, foi um estímulo que passou da medida, foi muito, né, passou do ponto, e esperava-se, né, uma produção de fachadas ativas, de você ter uma melhoria da qualidade urbana também, né, mas é muito difícil, porque a conta, né, que o mercado imobiliário acaba fazendo é uma conta de maximização pura e simples do lucro, usar todas as regras disponíveis para maximizar o lucro, né. Então, se é possível comprar 15 lotinhos pequenos, produzir, né, e aumentar a área de terreno, aumentando a área de terreno, o coeficiente de aproveitamento, que é a área construída dividida pela área do terreno, né, você permite ter um prédio mais alto. Então, às vezes, as construtoras
preferem comprar, né, e comprando mais sobrados, nem vão construir naquele pedacinho de lote onde estava a casinha, o sobradinho, mas é para agregar área de terreno. E o resultado que você tem Para subir o é prédio. é subir o prédio em um terreno enorme, com um muro, né, que do ponto de vista de urbanidade, de caminhabilidade, para você caminhar, né, num lugar, você tem espaços muito pouco a menos, muito pouco humanizados, né, de pouco encontro, de baixo nível de interação social, vários tipos de problemas, né? Então, são empreendimentos que, no fim, eles não contribuem para a melhoria da vida urbana e não tem jeito. Se o Estado não regular, não colocar regras pesadas, a gente não vai ter cidades saudáveis e sustentáveis e agradáveis, né? Que você vai andando a pé da tua casa. Agora termina a live aqui, né? A gente desce, vai um pouquinho na padaria, compra um pãozinho e a gente faz um caminho agradável. O Fernando não, porque está com a ponte quebrada lá da casa dele. Né, mas o Cláudio e eu vamos descer um pouquinho, vamos andar. Mas se a gente tem aqui do lado, né, muro, né, um muro de 500 metros, né, com aquelas cercas de arame, né, pontiagudo, com luz né, que ilumina a cara da gente, enfim, não, você fala, gente, já foi à noite, você vai de carro, né, em vez de você ir a pé. E isso é ruim para a cidade, né? Eu tenho resistido, né? Tentando sempre andar a pé, de bicicleta, né? Porque a gente precisa humanizar as cidades, humanizar as ruas das cidades, né? Ocupar as praças, né? Trabalhar com a população em situação de rua. Tem várias políticas públicas, iniciativas da sociedade civil que a gente tem que incentivar e cobrar dos governos, né? Para a gente ter cidades mais agradáveis e lugares mais felizes para a gente viver, né? Perfeito. Perfeito. Gente, ótima conversa. Muito obrigado a vocês dois aí por esse papo. E caminhando aqui para o encerramento, eu primeiro agradeço, né, como acabei de fazer a vocês, mas devolvo a palavra para vocês não só fazerem aí as considerações finais, mas também se tiver algum ponto que porventura a gente tenha deixado de tratar, vocês aproveitem e falem dele agora. Começando aí pelo Fernando. Por favor, Fernando. Enfim, nós não vamos parar o assunto agora, nos próximos 20 dias, como o Chico apontou, infelizmente, porque o ano passado mostrou bem isso. Nós temos uma sequência de desastres esperados aí, na medida que os períodos mais chuvosos se deslocam agora para o Nordeste. Então, como foi o ano passado, que nós ficamos até julho tendo uma repetição de desastres, né? Estão contratados, né? Montar essas políticas com urgência. Não dá para ter esse cenário repetindo todo ano, porque ele se amplia, né? E porque nós estamos muito atrasados em enfrentar essa condição de adaptação. A busca da cidade melhor, a busca da cidade tranquila, tem que envolver também essa preocupação da cidade segura ambientalmente, né? O direito urbano tem que incluir o direito à segurança ambiental, né? Ou seja, todo mundo que mora nas cidades tem que morar em ambientes seguros. E é possível, com investimento bem menor do que as grandes reformas urbanas que vão ser necessárias para que todos possam sobreviver a essa crise, né? Qualificar os ambientes mais vulneráveis, as favelas mais extremas, os pontos mais críticos da cidade. Ele precisa investir nisso urgente, né? Espero que o orçamento olhe um pouquinho para os pedaços mais precários, mais sofridos da cidade, ao invés de só reformar toda vez no Anhangabaú, de 5 em 5 anos, fica cada vez mais bonito, mas a cidade está cheia de precariedade, muito mais barata para resolver, né? Que envolve essa qualificação do ambiente e é fundamental para enfrentar essa crise climática. Bem, obrigado, Fernando. Chico, por favor. Opa. Não, então eu lembrei aqui de uma coisa importante que às vezes a gente acaba não mencionando, né, que a gente tem uma lei federal no Brasil que é a lei de ATIS, ou ATIS, Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social. Essa lei federal, ela foi fruto de uma luta, né, principalmente dos arquitetos urbanistas que trabalham com assessoria técnica em comunidades, em tudo que é lugar no interior do Brasil, né, principalmente nas periferias,
E é uma proposta que é muito interessante porque ela dialoga com com a ideia da capacitação dos moradores do ponto de vista dos NUPDECs, dos NUDECs, que o Fernando mencionou, e dialoga também, né, com a própria ideia do Programa de Saúde da Família e dos agentes comunitários de saúde, que é cada família que está morando numa comunidade vulnerável ter direito à assistência técnica, ter direito a contar com a presença de um engenheiro ou um arquiteto que pudesse te orientar, né? Na medida em que a gente não tem condições, a gente não vai ter condições de produzir moradia nova, unidades novas para todo mundo que está naquilo que a gente chamaria de necessidades habitacionais, né? Ou déficit habitacional, como alguns preferem chamar. Uma boa parte do investimento vai se dar em urbanização, né? Melhoria da infraestrutura, urbanização da favela, fazer regularização fundiária. E tem moradias que estão em áreas informais e que são moradias relativamente boas, que têm um bom tamanho, uma área razoável, que você não precisaria demolir para produzir uma moradia nova. Mas você pode, né, e deve realizar várias melhorias do ponto de vista de habitabilidade, de salubridade e de segurança, né, em relação à fundação, à estrutura, né, como está assentado no terreno. Então, essa lei de ATIS, né, ou de ATIS, ela é uma lei super importante, tem um grupo de ativistas e militantes que têm batalhado bastante para que ela possa ser colocada em prática. Tem algumas prefeituras que estão começando muito timidamente, a implantar. É mais ou menos como aquela coisa do catraca livre, né, você tem cidades aí, né, parece que Maricá, né, no Rio de Janeiro, né, você tem o cara é muito corajoso demais, o cara é tão corajoso que o cara bota catraca livre no transporte urbano, e é uma coragem boa e necessária, né, Cláudio, para poder fazer as mudanças que a gente precisa nas nossas cidades, né. Então a TIS é uma perspectiva que eu queria lembrar aqui, que além de tudo, além do direito à moradia, o direito à cidade, o direito às cidades sustentáveis, que está na nossa legislação, né, as pessoas têm direito à assessoria técnica também, a uma assistência técnica, né? Você morar numa casa que ela houve, né, um olhar, né, e um cuidado de um engenheiro, de um arquiteto, e ela é segura, né? Então, isso eu acho que é o aspecto que eu queria lembrar, assim. E no mar, eu ia fazer só um comentário, tem um autor que eu gosto muito, que é o Omar Altiwater, é um alemão, e o Omar Altiwater, ele tem um livro dele que é genial, que eu gosto bastante também, que chama-se O Preço da Riqueza, Pilhagem Ambiental e a Nova Desordem Mundial. E ele fala ali um conceito super interessante, que ele fala, olha, nossa sociedade está baseada na produção e consumo de bens oligárquicos, né? O que é um bens e serviços? O que é um bem oligárquico? É aquele que só faz sentido se for para poucos, né? Só faz sentido que ele... Não faz sentido todo mundo ter helicóptero. Eu brinco na sala de aula e pergunto quantos alunos vieram para assistir a aula de helicóptero, né? E todo mundo dá risada, né? Eu falo, gente, mas São Paulo é a cidade que tem mais helicóptero do Brasil e do mundo, né? Junto com Nova York. Vocês já foram a Dubai, né? Já foram. E aí, assim, a gente vai, e apartamento de cobertura, vista para a praia, você tem muitos bens oligárquicos né, produtos oligárquicos nas cidades, essa coisa da exclusividade, do exclusivo. Toda vez que você produz isso, numa lógica que aquilo não é universalizável, significa que aquilo não é sustentável, né? Uma época lá na Riviera de São Lourenço, o pessoal de Bertioga falou, não, a gente quer que o município inteiro seja igual à Riviera de São Lourenço. E aí a gente se questionava, algumas pessoas questionavam, mas esse padrão aqui da Riviera, ele é universalizável para todos os moradores de Bertioga inteiro? É uma pergunta que está no ar, né? Se não for universalizável, significa que não é sustentável, né? Não atende a princípio de equidade nem da sustentabilidade. É como os Estados Unidos, né? O padrão, né, de vida nos Estados Unidos não é universalizado. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer nas cidades também, até para, junto com as classes populares e as elites, a gente parar para pensar, porque a gente tem que mudar rápido aí, né? Não temos tanto tempo, né? Como o Fernando já mencionou. E, no mais, uma alegria estar aqui com vocês, aprendi muito e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Bem, então, com essas últimas palavras aí do Francisco, a gente vai encerrando. Eu quero agradecer ao Francisco, agradecer ao Fernando por essa conversa, muito esclarecedora e importante, por tudo que a gente vive e não viveu só agora, né? A gente tem vivido constantemente, reiteradamente ao longo dos anos,
e pelo que eles apontaram, infelizmente, vamos viver novamente em breve, né? São crises contratadas, para usar uma expressão um pouco dos economistas, né? A gente está com esses desastres também, de alguma forma, contratados, mas precisamos saber como lidar com isso. Bem, então, eu agradecendo aos dois, agradeço também a todas e a todos que têm acompanhado aqui o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast. Está disponível em mais de 20 plataformas de áudio aí, para quem quiser escolher a sua. E, claro, também, como sempre tenho feito e aproveitado para fazer aí a minha chamada, agradecer a todas e a todos que têm colaborado com o projeto aqui do canal pelos vários meios que estão disponíveis para isso, né? O mais simples ali, ó, para quem assiste o vídeo no YouTube, é dar um clique ali no botãozinho do Valeu Demais, que permite uma pequena contribuição imediata. Há também a possibilidade de ser membro do Clube dos Canais, membro do canal, né, por meio do Clube dos Canais do YouTube, que permite uma contribuição continuada, ou de forma parecida, para quem preferir assim, no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, fazer lá uma assinatura simbólica do Fora da Política Não Há Salvação. Ou ainda, para quem opta por esse outro meio mais simples e rápido, fazer um Pix, né, fazer um Pix para a chave Pix do canal, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Eu vou repetir aqui, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info, que é, óbvio, também o e-mail de contato para quem quiser aí mandar alguma crítica, sugestão, fazer um comentário, enfim, tá aí o espaço aberto. Bem, então, de tudo isso, eu termino por aqui. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.